Não é segredo pra ninguém que Star Wars foi um verdadeiro fenômeno cultural e mudou a história do entretenimento pra sempre, sendo uma das franquias mais longevas e populares, se renovando de tempos em tempos e trazendo novos fãs para a saga. Mas dentre todos os filmes já feitos em Star Wars, existe um projeto obscuro desconhecido por grande parte dos fãs, um filme que a Lucasfilm não quer que você veja. Pra você ter ideia, o elenco original dos filmes de Star Wars morre de vergonha de sua participação nesse projeto, e até mesmo o próprio George Lucas já declarou que se tivesse tempo e uma marreta, ele destruiria todas as cópias desse filme. Pois é, galera, Feliz Natal e vem comigo para entender melhor toda essa história e descobrir qual é esse filme. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas, eu sou o Mando e aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia e quer descobrir mais fatos obscuros como esse, se inscreve no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. Bom, como muitos de vocês já devem suspeitar, o filme em questão é o infame Star Wars Holiday Special, um especial de Natal lançado em 1978, mas que até hoje assombra os atores originais da franquia e até mesmo o seu criador, George Lucas. Dito isso, acabou de ser lançado um documentário chamado A Disturbance in the Force, ou Uma Perturbação na Força, que conta tudo sobre o que aconteceu nos bastidores desse projeto tão conturbado. Sendo assim, separei as informações mais interessantes e desconhecidas para trazer aqui para você que já conhece o filme. Mas antes, bora contextualizar para quem nunca teve o desprazer de assistir ao especial de Natal. A história era basicamente do Chewbacca tentando voltar para o seu planeta natal, Kashyyyk, durante o Dia da Vida, que é equivalente ao Natal lá na galáxia muito distante de Star Wars, e que a gente já falou nesse vídeo aqui. Bom, a ideia era bem simples, e o elenco principal do filme estava confirmado. Tudo bem que era graças a uma cláusula contratual, fazendo com que tanto Luke Skywalker, Han Solo e Leia Organa, vividos por Mark Hamill, Harrison Ford e Carrie Fisher, fossem obrigados a participar desse filme. Então já imagina a vontade deles ali para participar. O canal de TV americano CBS propôs a ideia e começou a produção. Vale ressaltar que esse tipo de programa costumava ter em média 30 a 40 minutos, mas pela proporção e o tamanho de Star Wars em 1977, que foi considerado um segundo blockbuster da história junto com Tubarão, foi encomendado um especial de 2 horas, com um orçamento de cerca de $1 milhão e um mês para ser gravado. Isso aqui é muito dinheiro para a época, gente. A CBS então contratou produtores e roteiristas que eram experientes na área de programas de variedade, muito populares na época. Nos anos 70, a maior parte dos programas de TV eram assim, formados por esquetes, números musicais e comediantes que eram famosos no mundo da TV, não necessariamente conhecidos no cinema. Mas isso não combinava nem um pouco com um filme de ficção científica, e isso logo ficou bem claro. Desde o início, a produção já teve vários problemas. George Lucas, que mal tinha tempo para o projeto e teve um mínimo de envolvimento possível, queria que a narrativa fosse centrada na família do Chewbacca, e não tinha ninguém que tirasse essa ideia da cabeça dele. E com o roteiro pronto, o diretor David Akomba começou as filmagens, e em apenas 3 dias ele abandonou o projeto. Pois é, já começou tudo errado, gente. Ele é um diretor que vinha muito do cinema, então ele gostava de trabalhar com uma câmera. Já a produção estava acostumada com o formato de multicam, ou seja, várias câmeras rodando ao mesmo tempo para economizar tempo e dinheiro. E isso acabou não rolando pro Akomba, que pediu as contas e foi embora. E esse diretor foi escolhido pelo próprio George Lucas e estava acostumado a ter um controle criativo maior, fazendo com que ele não se sentisse à vontade com esse formato, como eu comentei, e abandonasse o projeto. Steve Binder, cujo único contato com a saga de Star Wars foi um livro ali, um chumalhaço de páginas que o próprio George Lucas escreveu, que era tido como uma bíblia Wookiee, com todo o lore e as curiosidades sobre esse planeta e essa espécie. E esse livro foi entregue pela própria Lucasfilm, fazendo com que ele assumisse o filme. E os problemas não pararam por aí. As divergências criativas entre os produtores e a Lucasfilm eram tantas que os produtores iam aos poucos abandonando o projeto, e a produtora simplesmente deixou tudo acontecer praticamente sem supervisão. Lembrando que essa era uma época em que Star Wars não possuía a lore que conhecemos hoje, ou seja,
todo esse mundo, esse universo, esses planetas, as regras do universo ainda não tinham sido criadas, estava tudo num processo de criação ainda. Pra você ter ideia, Império Contra-Ataca ainda nem tinha sido lançado, estava numa fase de pré-produção, e haviam apenas alguns quadrinhos e livros recontando a história do primeiro filme. Pra você ter ideia, os programas de televisão como The Donnie and Marie Show tiveram um especial inteiro vestido como os personagens, que era literalmente o Luke, Leia, Han, Chewbacca e os droids cantando e dançando com Stormtroopers e até o Darth Vader. Ou seja, foi uma época muito doida pra quem era fã de Star Wars. Você podia ver o Darth Vader completamente fora do personagem num comercial de pilha, abrindo o sabre de luz e vendo que a pilha dele tinha acabado, sabe? Então era um momento muito doido. Eles ainda não tinham todo esse cuidado com a marca, com os personagens. Eles tinham uma tática de, vamos jogar o máximo de Star Wars na tela pra galera conhecer e o próximo filme fazer sucesso e a gente conseguir vender mais boneco. Star Wars só foi realmente ter esse lore que a gente conhece, todo esse cuidado com a mitologia a partir do Império Contra-Ataca. Mas, de qualquer forma, tudo isso havia sido autorizado por conta de um medo do George Lucas. Após o lançamento de Uma Nova Esperança, um executivo da Fox Studios disse pro George Lucas que até setembro ninguém mais ia se lembrar de Star Wars. E isso entrou na cabeça do George Lucas e fez com que ele precisasse justamente fazer tudo isso que eu falei, de ficar permitindo o uso dos personagens na TV, propagandas que não tinham nada a ver e, claro, o especial de Natal. Mas sabe algo que ninguém pode esquecer? Os presentes de Natal. E aqui vai uma dica de ouro pra você. O site da Hixforge tá com 15% de desconto em todos os sabres, desde os RGB até os NeoPixel. E claro, o dos seus personagens favoritos de Star Wars. E você economiza ainda mais com o cupom MANDO. Então corre já pro site da Hixforge, eu tô deixando o link aqui na descrição do vídeo. Boas compras a todos e voltando pro vídeo. Com todos os seus problemas, o especial de Natal acabou indo ao ar em 17 de novembro de 1978. E como era de praxe, o episódio ia passar na televisão e depois nunca mais seria reprisado. George Lucas ficou horrorizado com o corte final, mas a essa altura não havia nada que ele podia fazer. Muito dinheiro já tinha ido na produção desse projeto e ele até perguntou se precisava mesmo lançar o bendito do especial, mas como já tinham gasto tanto dinheiro, acabou indo pro ar contra a vontade do George Lucas. O que resultou dessa desastrosa produção foram 15 minutos de diálogos inteligíveis entre Wookiees e sketches pavorosas protagonizadas pelo comediante Harvey Korman, atores praticamente irreconhecíveis e desconhecidos, uma sequência peculiar em que o pai do Chewbacca usa uma espécie de óculos de realidade virtual pra, como eu posso dizer, satisfazer suas vontades. Isso é muito bizarro. Entre outras loucuras assim, que se você assistiu, você vai entender exatamente do que eu tô falando. E pra ser justo, também tinha no filme uma sessão animada apresentando o personagem do Boba Fett, que era muito boa e até hoje vale a pena assistir e tá disponível no Disney Plus. A gente conheceu o caçador de recompensas mandaloriano montado em uma criatura que parecia um dinossauro e acabou rendendo um bom curta animado. Porém, assim que foi lançado, o especial não foi bem recebido. As crianças da época gostaram e até hoje lembram com carinho de quando assistiram, pois era um momento marcante para elas. Já os adultos não tiveram essa conexão emocional e uma das críticas até dizia que não estava completamente convencido de que o especial não havia sido escrito e dirigido por um pacote de cocaína sentiente. Pois é, galera, foi um verdadeiro fracasso. E realmente esse é o sentimento, é uma bagunça. E talvez exatamente por ter sido tão absurdo e ter sido exibido apenas uma vez, ele tenha se tornado cult. Os anos 70 era uma época em que não tinha internet, não tinha streamings ou qualquer coisa parecida. Até hoje nunca teve nenhuma reprise, a Lucasfilm nunca lançou DVD ou colocou no Disney Plus, nada, eles simplesmente ignoram esse filme. Então não era possível voltar à programação, então quem tinha esse filme gravado em uma fita VHS tinha um tesouro. Tanto que o especial se tornou um mito entre os fãs de Star Wars por anos, um verdadeiro símbolo de status nerd. Se você viu o especial de Natal, ou ao menos sabia da existência dele, você era considerado um fã de verdade. Os poucos que conseguiram gravar o programa em uma fita VHS rapidamente descobriram que possuíam uma relíquia em mãos, e assim várias cópias piratas foram feitas ao longo dos anos. Hoje é possível até encontrar esse mesmo filme na íntegra aqui no YouTube, e se você tiver coragem, eu tô deixando o link na descrição desse vídeo, e se esse vídeo bater 3.000 curtidas, eu prometo que eu faço uma live assistindo o filme com vocês. Então, por favor, não curtam esse vídeo, eu não quero ver esse filme de novo. Apesar do Holiday Special ser universalmente tido como a pior coisa já feita em Star Wars, sendo motivo de piada até mesmo entre
entre os atores da trilogia que estavam no filme e ser basicamente renegado pelo próprio criador da saga, ele tem um lugarzinho especial dentro do coração do fandom de Star Wars. Para aqueles que eram crianças e assistiram na TV, ele tem um valor de memória afetiva e representou um filme de Star Wars em uma época sem internet, sem fóruns de fãs, sem canais no YouTube que ficam trazendo notícias, teorias, revelando novas informações sobre futuros projetos e coisa do tipo. Já para os fãs que vieram depois, como eu, o Holiday Special funciona como uma pérola, uma janela para um momento em que a nossa franquia favorita ainda estava engatinhando, eles ainda estavam se formando e, claro, erros acontecem, afinal, a falha faz parte do processo de aprendizagem. Um velho amigo me disse uma vez que o sucesso tem muitos pais, mas o fracasso é órfão. E mesmo sabendo que o especial de Natal representa um momento muito estranho em Star Wars, ele é visto com carinho, inclusive por pessoas que vieram a trabalhar em filmes e séries da franquia anos depois, como é o caso do próprio Jon Favreau, que sempre foi fã de Star Wars e já falou abertamente que ama o filme de 1978 e que já colocou diversos easter eggs em The Mandalorian, série da qual ele é showrunner, como por exemplo a menção ao Dia da Vida no primeiro episódio e a arma icônica da animação do Boba Fett, que agora virou a arma do Mando. De qualquer maneira, esse filme e principalmente o documentário mostram o quão é importante saber rir de si mesmo e abraçar a farofa. E como o próprio Mestre Yoda já disse em Os Últimos Jedi, o melhor professor o fracasso é. Mas e aí, você já assistiu o especial de Natal? Você acha tão ruim assim? Me conta aí nos comentários. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre as notícias de Star Wars? Ou então, descobrir por que Star Wars começa pelo episódio 4. Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo. Feliz Natal e This is the Way.